papai, por questões várias ali, não sei o que havia na Sotrec, né? Houve demissão praticamente em massa. Meu pai foi demitido naquele ano também. Eu lembro que meu pai foi conversar com um amigo dele, seu Lorival, já faz muitos anos, eu me lembro disso, né? Que a gente saía à noite lá pro Largo da Fontinha para conversar com o seu Lorival, a esposa da Glorinha, e eram momentos tensos ali, momentos tensos, né? Porque no dia 31 de março de 64, eu estava com 7 anos já, e 2 meses, né? Eclodiu a Contra-Revolução. E por que chamar de Contra-Revolução? Isso, Contra-Revolução, eu vim aprender já na escola preparatória de cadetes e na escola mesmo, que dava aula para a gente naquela época. Os professores ensinavam a gente, né? Havia um movimento muito forte, o movimento comunista internacional, patrocinado por Cuba, né, por China, né, da tomada do poder. E o presidente João Goulart, que era o presidente da época, né, ele era favorável, ele se mostrava, né, bem aberto, né, bem suscetível, né, à implantação do regime comunista no Brasil, né? E a coisa culmina, tudo naquele ano, eu estava com 7 anos de idade naquela época, né? Nas vésperas, né, com o comício do presidente, né, João Goulart. Isso passava muito no Repórter Esso, tá, gente? Naquele tempo não era o Jornal Nacional, era o Repórter Esso, que tinha o Contígio Teodoro, era um senhor, vocês vão ver lá, passava todo noticiário, né, todo videotape. Naquela época não tinha como hoje, né, a televisão, ao vivo, não tinha, era tudo videotape, né? Então a notícia passava para nós já repetida, né? Controlada. Então o João Goulart, acompanhado da Maria Tereza Goulart, que era a primeira-dama, linda, no Brasil até hoje, né? Até agora a nossa primeira-dama Michele, né? Era a primeira-dama mais bonita do Brasil até então. Linda. Maria Tereza Goulart, linda, né? Ela estava acompanhada do marido e o presidente, em frente ao Comando Militar do Leste, na época era o Comando Militar do Primeiro Exército, né? Ele tecia críticas, né? Ele praticamente falava palavras de dureza, de violência, de ofensa das Forças Armadas. E o Leonel Brizola, o cunhado dele, né? Me lembro de uma cena no Repórter Esso, a minha memória aqui, a Noite das Cadeiradas, né? Num teatro, um jogando cadeira no outro, né? E o então governador do Rio Grande do Sul, Leonel Brizola, né? Num discurso, no rádio, ele dizia assim: matem seus gorilas. Vamos dizer assim, havia a voz do governador, né? Incitando os praças do exército a irem contra os seus oficiais. Tudo isso, né, provocou um clima de revolta. E o impressionante é o seguinte: naquela época, a Igreja Católica, a família brasileira, né, que é muito católica, muito religiosa, né, muito conservadora, estou falando aquilo que eu ouvi, tá, gente? Aquilo eu sou testemunho ocular da história, né? Então as pessoas ficaram revoltadas com isso, temiam pela ameaça comunista, né? Pelo que o comunismo representa. E outra coisa, uma coisa que é uma inverdade, né? Os militares nunca perseguiram meu pai, por exemplo. Enquanto o Brasil pegava fogo com a Revolução, né? O foco principal da ação dos militares, da Marinha, do Exército Aeronáutica, era justamente no combate aos guerrilheiros subversivos, que estavam ali já cantando vitória. Inclusive a gente sabia, né, já na preparatória de cadetes, né, que haviam uniformes. O dia 1º de abril de 64 seria então implantado definitivamente o regime comunista, e já haviam uniformes preparados, uniformes comunistas de uma brigada, de uma milícia comunista para tomar conta do Brasil, né? Há também uma história também que tá no livro de histórias, né, que havia uma divergência entre o comando militar, o comando do 1º Exército e o comando do 2º Exército. Então, o 2º Exército estava marchando contra o 1º Exército, porque havia parecia um apoio do 1º Exército, né, em apoio ao governo
de João Goulart. Então o general Médici, brigada, que na época comandava a academia militar, ele coloca os cadetes, né, intermediando assim na Dutra, né, e mostrando, né, que não teria como haver uma luta, briga entre irmãos, né, derramamento de sangue inocente. Os cadetes, né, prontamente, naquela época, né, de 64, se mostraram prontos a defender a sua pátria, o seu país, né, confrontando uma possível ação contrária, né, às ações que nos defenderiam do comunismo, né. O general Médici, ele promove um jantar na academia entre os generais, então é decretada a paz, né. Então as Forças Armadas se unem contra o inimigo nosso, o comunismo, e nós vencemos. O detalhe é o seguinte, né, essa contra-revolução. Contra-revolução. A revolução veio dos comunistas. A revolução partia do MCI, né, Movimento Comunista Internacional, partia do PCB, Partido Comunista Brasileiro. Foi o primeiro partido, tá? Ele nasceu em 22. O PCdoB veio depois. O PCB foi extinto com outro nome agora. Então ficou mantido o PCdoB, que hoje é o mais antigo. Mas o PCB é o mais antigo ainda. Ele foi fundado em 22 por Luiz Carlos Prestes, né, que era um capitão do Exército Brasileiro, um cara genial. Até então ninguém havia batido a média, né, do Carlos Prestes, cara genial, primeiríssimo colocado, né? E ele, durante a coluna Prestes, né, que ele começou a percorrer, né, o Brasil, na coluna Prestes, né, ele começou a ter contato com as ideias comunistas, né, e ele achava aquilo ali maravilhoso, né? Ele achava, quer dizer, é aquele comunismo poético, né? Você é rico, distribua os seus bens com os pobres, né? A igualdade de classes, a igualdade, né? Ou seja, todo mundo é igual, todo mundo é igual. Karl Marx, exatamente isso aí. E é importante que se saiba, você falou em Karl Marx, é o seguinte, que o comunismo, ele nasceu justamente em consequência dos maus tratos aos quais eram submetidos os trabalhadores da Revolução Industrial. Sim. Você vê, né? O pessoal trabalhava em condições precaríssimas. Não tinha as 8 horas de trabalho. O pessoal trabalhava, começava de dia e só saía à tarde da noite. Então os trabalhadores europeus, né, durante a Revolução Industrial, eram maltratados, ganhavam pouco, quase nada. É quase um trabalho escravo. Então, veja bem, o comunismo, ele nasceu, vamos dizer, entre aspas, né, bem intencionado. O comunismo, ele é um socialismo deturpado. É uma deturpação. Tá certo? É uma coisa que não deveria ser. O socialismo mesmo puro, né, a essência é essa. Ou seja, é o Estado a serviço da sociedade. Eu vi, por exemplo, lá em Miami, em 2015, você vai em Miami, você vai em Orlando, em Miami, você compra lá um óculos escuro, um Ray-Ban, $50, more tax. Então, tudo que você compra, mais taxa. Em Miami é 4% de taxa sobre qualquer produto, em Orlando 6% de taxa. E você vê que o imposto que você paga, ele é aplicado para a população. Você vê as ruas limpas, os hospitais funcionando, todo mundo pagando imposto, ninguém sonega. Miami, poxa, é uma maravilha aquilo lá, você sobrevoando, não tem guetos, não tem favela, e mesmo uma chamada Nova Cuba, lá tem um bairro lá, Nova Cuba, mesmo nos lugares mais simples, mais humildes, as casas humildes não são como as favelas aqui no Rio de Janeiro. Eu entrei na escola, hoje em dia você entra mais cedo, com 5 anos tá na escola, não tinha aquele negócio de creche como hoje não. Eu entrei com 7 anos de idade, né, na escola, né. Com 11 anos eu saí no meu quinto ano, né, porque era um nível muito alto, os professores era um nível muito alto de ensino lá. O pessoal completava todo o programa daquela época lá. Quando a professora entrava na sala de aula, todo mundo levantava. Toda a escola pública, às quartas-feiras,
tinha o canto do hino nacional, cantava a Figa de Herói, era uma coisa... Aí eu pensava, ele lavagem cerebral. Não é lavagem cerebral. Não é. Isso aí, naquela época, era os professores contribuindo para a formação do nosso patriotismo. Nosso patriotismo. A gente conheceu o nosso país. O Brasil, olha só, é uma coisa importante. Tem um camarada aí, né, que está falando mal do Brasil direto. Quem é? Vocês devem conhecer um cara baixinho, meio gordinho, com barba, né? Tem 9 dedos, né? Metendo o pau no país. Que o país tem um desgoverno, que não tem governo no Brasil. Olha, gente, eu me orgulho do meu país. Cada brasileiro, o Brasil é maravilhoso, ele é lindo. Olha só, quando eu estive em Portugal em 2017 com a minha esposa, pagando prestação, comprando, né? Pelos sites aí de viagem, né? Financiada a viagem, direitinho, né? E é bacana quando eu chego em Portugal, os portugueses amam os brasileiros, né? O Brasil... O mundo ama o Brasil. O mundo ama o Brasil. Olha, o Brasil é um país hoje... Pessoal, o Brasil está avaliado por baixo. O Brasil, o patrimônio brasileiro, né? São 8.500.000 quilômetros quadrados de extensão. O Brasil está avaliado em 100 octilhões de dólares. Octilhões, vamos lá. 1.000, milhão, bilhão, trilhão, quatrilhão, quintilhão, sextilhão, setilhão, octilhão. Então são 9 vezes 3, 27 zeros. 100 seguido de 27 zeros de dólares. É quanto vale o Brasil. Lembrando que não está à venda. Não está à venda. O Brasil acreditem, brasileiros e brasileiras. O Brasil, o seu Brasil, o meu Brasil, o nosso Brasil, é o país mais rico do planeta Terra. Isso aí pode perguntar a especialistas na área de meio ambiente. O Brasil é um país riquíssimo. Não é à toa. Eu não vejo hoje essa questão ideológica como a principal causa de tomada do poder no Brasil. É pura e simplesmente financeira. Os colonizadores, né, lá do norte, né, esgotaram totalmente o seu patrimônio, né, natural, ambiental, e agora querem ter a ousadia de tomar o que é nosso aqui. Né, aquela menininha lá sendo usada, né? Não blá blá blá, não blá blá blá. Mas veja bem, tá bom, minha querida, e o país dela, né, a Noruega, cadê o país delas que não preservaram o recurso natural? Que eu saiba, os Estados Unidos hoje, eles compram petróleo, mas o Texas, o subsolo do Texas, é riquíssimo em petróleo. Os Estados Unidos, eles guardam aquela reserva de petróleo lá, tá? E compram dos outros, compram dos árabes, compram tudo lá. Mas os países europeus hoje, né, que querem cobrar uma coisa do Brasil, o Brasil, olha, gente, eu sobrevoei. É a mesma coisa que dizer a terra é redonda ou a terra é plana, né? Isso é uma polêmica, né? Eu digo a você, eu sobrevoei em 2015, eu estava indo do Brasil para os Estados Unidos, para a Flórida, né? Miami, Orlando era o meu destino. Você leva 4 horas atravessando de sul a norte os Estados Unidos até chegar em Georgetown, Ilha de Cuba, e finalmente você vai entrar em Miami lá, tá certo? Na Flórida. Olha só, 4 horas de verde, de mata. Minha gente, para você desmatar a Amazônia, você tem que ser um super-homem, cara. É muito grande, é aquele monstruoso. Então, você aí que fica repetindo, né, aquilo que estão te pregando para você, o pessoal que fala, a Amazônia está sendo desmatada. O pessoal fala demais, mas não sobrevoou a Amazônia. Vai lá, tá bom. Eu desafio você que diz que a Amazônia está sendo desmatada, estão abandonando a Amazônia, queimada. Minha gente, uma queimada, isso é um absurdo. Eu vi com meus próprios olhos que a terra é de comer. Eu vi isso ao vivo e a cores. É muito difícil, quase humanamente impossível,
passados 521 anos de Brasil, que uma queimadinha lá num roçado vai tocar fogo naquela Amazônia inteira. No YouTube, né, também foi proibido de falar. Um camarada estava sobrevoando lá a Amazônia e 4 pirâmides, 3 alinhadas e uma lateral, no meio da Amazônia. Escreveu Operação Cavalo de Troia, que vou falar também sobre isso também uma hora dessas aí. Ele escreve um livro sobre as civilizações pré-adâmicas, muito antes de Adão e Eva, né? Outras gerações habitaram esse planeta Terra. Então o ser humano hoje data de 1 milhão de anos, 150 mil anos, 200 mil anos, civilizações muito anteriores. Ó, essa questão dos maias, né? 2012, 21 de dezembro de 2012, né? Eu li livro sobre isso. Há uma teoria, uma das patas da esfinge, embaixo dela, como é que fala aquele negócio? Você entra e você não sabe qual é a saída, um labirinto gigantesco, e lá embaixo uma biblioteca com os arquivos dos Atlantes. Os que conseguiram escapar, eles vieram para o Egito, e essa cultura, o Egito, que era um país, era uma civilização, não tinha civilização, eram pastores, né? De repente, essa coisa começa a despontar, né? Obras de pedras fantásticas, imensas. Que tecnologia é aquela? Olha, na Índia, estava vendo ontem, na Índia tem um obelisco de ferro que tem aí 900 anos. E ele, não, que muito mais que isso, muito mais de 1000 anos, não enferruja. Está nos livros, não enferruja. Deus astronauta. Na Índia. Então é o seguinte, pessoal, vamos parar com essa história da síndrome do vira-lata. O nosso país, ele é um país que ele é o celeiro do mundo. Quando era criança, eu ouvia falar sobre isso. As pessoas, comandante, conhecem o Charles Chaplin, mas não conhecem o Mazzaropi. Mazzaropi, aquele caipirão. As histórias dele são... é uma coisa gostosa de assistir, tá? Quando eu assisto o Mazzaropi, né? É um filme que tranquiliza. É uma história simples, sim, aquela coisa ali, mas é gostosa de assistir, né? Tem um fundo humano, né? O Oscarito, que não era brasileiro, era espanhol, mas ele amava esse país, o Grande Otelo, né? Gente da melhor qualidade, a Carmen Miranda. Olha, engraçado, eu estive nos Estados Unidos, quando eu estive lá em 2015, ainda hoje, tantos anos que a Carmen Miranda morreu, né? Acho que foi em 55 que ela morreu. Ainda hoje, nos Estados Unidos, se fala, 60 anos depois, né? 2015, né? Ainda se fala da Carmen Miranda, cara. Falando disso, né? Dos valores, né? Da questão da síndrome do vira-lata, né? Que no Brasil nada vale, né? Que o Brasil é muito rico, né? Em minerais e recursos vegetais e minerais, né? Ambientais. Também tem os recursos humanos. Por exemplo, o Brasil tem gênios maravilhosos, né? Tem o Santos Dumont, que eu já falei aqui, né? Carlos Chagas, Oswaldo Cruz, né? Os brasileiros maravilhosos aí. E esse brasileiro aqui, o Valdomiro Felipe, eu tenho de posse desse produto aqui, é um complemento, um suplemento alimentar, né? Que tem salvo a vida de muitas pessoas com diabetes. Eu pensava em encontrar o Valdomiro Felipe num palacete, né? Numa casa maravilhosa, exuberante, mas ele é um idealista. Então o Biojan, ele tem olha só, indicações dele, ó. Ele auxilia no tratamento do diabetes metilos tipo 1 e 2. Saiu o diabetes. O tipo 1 é o pior de todos, né? É aquele que você começa a ter uma ferida, então aqui não cicatriza, e você chega ao ponto de querer cortar uma perna. Aí no caso aqui, eu falo de 2 pessoas que eu tive contato com elas, né? Um deles é um rapaz chamado Humberto, lá de Partido Alferes, primo de uma celebridade, né, do humor do Brasil, né? Não vou dizer o nome dele aqui, mas esse Humberto, ele é caminhoneiro, tá? Então ele estava com o pé todo machucado, né? Uma ferida que chegou a apodrecer.
A esposa dele falando comigo que era tão tão forte o odor de podre daquela ferida, que ela não conseguia entrar no quarto. O cheiro. Não pode uma pessoa que tem que vive de caminhão, de dirigir, cortar o pé, né? E o Valdomiro, ele enfrentando todo tipo de reação, né? Das pessoas que defendem, né? Um outro tipo de medicina, né? Mais cara, né? Que não dá acesso às pessoas mais humildes. Ele, enfrentando isso, ele levou 2 cápsulas, 2 vidrinhos desse aqui, 2 frascos desse para o Humberto, e com 15 dias, ele tomando religiosamente um comprimido por dia disso aqui, são 30 nessa caixa aqui, a ferida do Humberto secou e ele manteve, né, regularizado o nível de açúcar no seu sangue, né, de glicose no sangue. Então hoje ele vive muito bem, o pé dele está ótimo, maravilha, né? E o meu zelador do meu prédio, né, o Abelardo, né, onde eu morava, ele falou: olha, doutor, eu vou ter que cortar minha perna. O médico vai cobrou 10 mil reais, ó, meu chefe, 10 mil reais para cortar minha perna. Puxa vida, então, essa ferida aqui e tal. Peraí, Abelardo, eu tinha 2 desses lá em casa, aí dei um para ele: Abelardo, toma isso aqui por um mês, tá? Não deixa de tomar. O Abelardo até hoje é dia 22 de novembro, 23 de 2021, eu dei isso para ele ano passado. O Abelardo tá lá com a perna dele maravilhosa lá, tranquilo, feliz e contente, né? Secou aquela ferida dele lá. Então, vê bem, o Biojan, e o Biojan, ele hoje, né? Eu vou passar, acho que a pessoa mandou para mim, deixa eu ver se ele mandou para mim, aqui o site. Deixa eu ver aqui quem hoje está tocando. Vai ser vendido a partir de janeiro. Já está à venda já, olha só. Mas no nosso site, é isso aí. Também vamos porque nós estamos fazendo parceria com o grupo, né, com o Valdomiro, né? Vamos pensar em um sorteio futuro aí no canal. Exatamente. Então é o seguinte, olha, você hoje, pelo Mercado Livre, Mercado Livre, deixa eu ver aqui, cadê aqui ele falou que ia mandar para mim o site, né? Tá aqui. Não mandou ainda não. Só mandou bom dia para mim. Falou que ia mandar o site para mim. Sinto muito, né? Mas aqui, no Mercado Livre, você bota lá, Biojan, BYOJHAM, Biojan, né? Tá aqui, ó, Biojan, esse remedinho aqui, ó. Tá certo? Você comprando 2 frascos, você vai ter o frete grátis. 2 ou mais de 2. O preço é ridículo. Né? Eu me lembro, eu contei com uma senhora que, a mãe de um amigo meu, em 2019, ela pagava quase R$1.000 no tratamento em medicamentos tradicionais, né? Para o tratamento da sua diabetes, né? Ela veio a óbito, ela faleceu, né? Faleceu acho que ano passado, vitimada pelo diabetes, né? E nessa época a gente não tinha ainda chegou tarde, né? Porque quando eu conheci esse rapaz, esse amigo nosso, né? Já era tarde, já estava muito tarde, já a mãe já tinha falecido. Eu soube da notícia depois, né? Porque eu conheço o Baldomiro desde 2016, né? 2019, né? 3 anos, né? Mas essa pessoa já conhecia, a mãe dele já tinha falecido, inclusive, né? E pagava uma fortuna de médico, né? Você veja bem. Por apenas, olha só, o preço dele, que era até mês passado, né? R$ 39,99 cada frasco desse aqui. R$ 39,99. É verdade que vocês comparar R$ 39,99, R$40, né? Então, com R$80 você tem 2, né? E não paga frete. E o Mercado Livre parcela. Eu sou cliente do Mercado Livre, né? Todas as compras que eu faço hoje, né? É seguro, né? Eu não estou ganhando nada com o Mercado Livre, nada. Eu sou um cliente. Eu falo a vocês como um cliente satisfeito com o atendimento. São produtos excelentes de qualidade, né? Chegam na tua casa no tempo certo, com segurança total. Se der defeito, eles trocam, né? Devolvem o dinheiro, né?
E tá aqui o nosso Biojan. Por quê? Porque eu tive um acidente e tive que ir para o hospital. Mas fora isso, eu nunca fui ao hospital, né? As pessoas devem ir ao hospital, devem se tratar, devem fazer exames preventivos, tem que ser feito, né? Mas você, quando tem um conhecimento de medicina natural, que é o que eu tenho hoje, eu tenho tudo. Eu tenho um vídeo que eu mandei para vocês, onde eu cortei o pé e em 5 dias eu estava cicatrizado já, pulando na praia, mergulhando, né? E foi um corte ali que muito profundo. Então eu tenho desde remédio para cicatrizante natural, tem remédio que as pessoas têm que conhecer, que é o barbatimão. No interior de Minas Gerais descobriram esse remédio. Quase que por acaso. Por um acaso. Tudo é descoberto por um acaso. O cavalo morreu, né? Não, você pega o cipó e começa a bater no cavalo ali, o cavalo começa a emagrecer muito. E a pessoa notou, né? Até um tio meu notou que o cavalo estava emagrecendo muito e não tinha motivo, tratava de todo tipo. Aí ele descobriu que foi através desse chá. A pessoa é enorme, né? Quer tomar aquilo, ela vai morrer, porque o estômago não vai ter mais estômago. Esse eu acredito que seja um dos motivos que a rede farmacêutica, eles tentam usar isso muito como álibi também, né? Claro, evidente. Para que a população comum e desastrosa não fique chegando e achando que pode comer qualquer coisa. Porque na verdade existe um chá que você pega ele hoje, toma ele e o teu estômago ele vai reduzir. Ele reduz. Tanto que se você passar ele na pele, você nota a sua pele, ela começa a ficar assim, uma sensação puxar, né? Ela fica firme, fica resistente. Aí é que eu falo sempre, olha só, você for um jovem. Por causa do nosso projeto exatamente, o projeto Focus IV é para o jovem. É para o jovem que está com a mente. Olha só, eu cheguei até aqui, graças a Deus, né? Porque, primeiramente, o meu pai e a minha mãe, né? Mas o meu pai, né? Me alimentou com sonhos. Meu pai, ele fez uma enxurrada de sonhos na minha cabeça. E meu pai botava para mim mensagens positivas. Meu filho, você pode, você consegue. E eu cheguei até aqui e continuo assim. Então, meu bem, o que acontece hoje? Minha gente, porque meu pai não perdia tempo vendo bobagem. Meu pai era um autodidata. Então, se o pai vê bobagens na televisão comum, o pai, ao invés de estar lendo, meu pai lia muito, era um autodidata. Meu pai era um autodidata, uma pessoa que tinha uma cultura geral. Meu pai não se formou, não teve diploma. E um grande orgulho do meu pai foi o seguinte: meu pai foi na academia militar no meu primeiro ano, né? Eu tinha recebido espadim. E um amigo meu, o Vilar, falou assim: vem cá, Casal, teu pai fez alguma faculdade? Eu falei, não. Meu pai não fez faculdade, não. Pô, teu pai tem uma cultura geral vastíssima. Meu pai lia. Então é o seguinte: o pai não tem conteúdo para ensinar para o filho. Então o pai é um robô, o filho vai ser um robô. Então veja bem, pessoal, hoje a imprensa comprometida, engajada. Veja bem, no meu tempo voltando agora para poder chegar onde eu quero chegar, voltando aí de 64, aí 68, 69, aí já vem o tal do AI-5. Por quê? Depois de 64, quando os comunistas perderam a batalha, começam as guerrilhas urbanas. As guerrilhas urbanas. E aí começa o inferno no Rio de Janeiro novamente, né? Terroristas, né? Quem não se lembra aí, tá lá naquele O Que É Isso, Companheiro, o filme lá, né? O Charles Buck Albrecht, que era o embaixador americano que foi sequestrado. Eu fui testemunha ocular dessa história, que eu estava em casa, passou na televisão, Repórter Esso, Rádio Tupi, Rádio Nacional, o sequestro do embaixador em troca de prisioneiros políticos, né? Muitos, aqui não vou citar nomes aqui, vocês pesquisem, de pessoal da nossa vida política atual, estavam lá. Ou, do lado de cá, planejando o sequestro e executando, e do lado de lá, estavam presos para serem soltos, né? Liberados pela Polícia Federal e tudo mais ali em conjunto, tá? Então é o seguinte, eles não deixavam o pessoal em paz. Aí eu estava em 68, estava com 11 anos de idade, né? Estava na escola, eu estava no 5º ano primário, né? Já estava com mais instrução. E meu pai trabalhando, minha mãe ficava sobressaltada todo santo dia. Meu pai ia para o trabalho, era um sobressalto. Você ligava a televisão, você ligava o jornal,
eram ações terroristas, assaltos a bancos, atentados, né? Um estudante chamado estudante Edson morreu, foi assassinado. Então, passeatas, era uma coisa de louco. E tinha um camarada, né, que tocava fogo no Rio de Janeiro, nessa época do Brasil, chamado Carlos Marighella, né? Que eu ouvia falar, era muito falado ele, o nome dele era falado nos noticiários daquela época. Aí depois, quando a gente tá mais adulto, vai para a escola preparatória, aí a gente começa, aí o pessoal pegou tudo isso, né, a história, né, e na escola, naquela época, a gente começou a aprender sobre isso. Os professores não escondiam nada. Naquele tempo, a história era contada como ela acontecia. Era isso que acontecia. Então a gente sabia que era Carlos Marighella. Anos 70, aí as famosas guerrilhas do Araguaia. Então, já na academia militar, na preparatória, nós vimos oficiais do Exército Brasileiro que traziam fotografias do estado lastimável em que se encontravam meninas da alta sociedade paulista, da alta sociedade carioca. Lindas meninas, animalizadas, cabelo cortado de qualquer jeito, seio caído, pareciam uns animais. Elas eram cooptadas, elas eram atraídas, né, com promessas maravilhosas de um mundo novo, liberdade, né, e acabavam, ou daquele jeito lá, presas, né, famintas, porque mal comiam, né, quando comiam feito bicho, porque eles guardavam comidas, isso eu vi, né, dentro de latas. Gente, olha só, isso aqui é testemunho ocular, hein? Pegavam arroz, feijão, tal, não perecível, colocavam numa lata, soldavam a lata e enterravam no chão, lá no meio da mata, né? E aí acontecia, né? E outra coisa, se por acaso naquele grupo, o chefão, descobrisse que alguém ali estava arrependido, queria voltar para casa, não foi essa vida que eles pensavam ter, eles eram justiçados. O que é justiçado? Eles eram mortos. E o corpo enterrado no meio do mato. Daí muitos pais procuram os corpos, né? Cadê os corpos dos torturados? Lembre-se bem, isso aí, quem é jovem não sabe disso. Os terroristas matavam seus próprios companheiros. Chamado justiçamento. O cara dedo duro. Ou então, essa pessoa aí causa perigo na gente. A menina quer voltar para casa. Companheira, e o seu compromisso? Não, mas eu não estou aguentando mais. Eu pensava que a vida era essa. Tá bom. Aí, sem que ela soubesse, tá bom, você vai para uma missão hoje. Então ia ela e os assassinos no carro. No meio do nada, matava aquela pessoa, enterrava em qualquer canto. Muito corpo sumido são dos companheiros que matavam as suas vítimas e jogavam no meio do mato, né? Aí pronto, né? A chamada a tentativa de desmoralizar as Forças Armadas, né? É isso aí. Aí veio até 74, eu entrei para a preparatória de cadetes do Exército, né? Eu era civil, filho de civil, né? E graças ao ensino maravilhoso daquele chamado governo ditatorial, militar, né? Tanto ricos quanto pobres, todos nós, graças àquele ensino, e é um cursinho que apenas ele burilou, ele apenas separou aquilo que era interessante para o concurso, nós passamos para lá. E uma coisa, nesses anos todos, aí continua, 74, 78, anos 80, olha, o pessoal da minha geração, quem tem 65, 64, 55, foram os anos dourados da nossa vida. Ninguém foi perseguido, não. Jesuíno e da Chã. A gente ia pra boate, né? Lembra da Papagaia que tinha aqui ali na Lagoa Rio de Freitas? A gente ia tranquilamente, a gente com 19, 20 anos de idade, ia pra balada, ia pra boate, voltava à tarde da madrugada e não tinha violência que tem hoje. Tinha jovem com depressão naquele tempo? Não, que depressão? Depressão não. Depressão é uma doença atual. Olha só, vai para um drive-in hoje. Não tem mais drive-in. 13 anos com depressão. Antigamente era gostoso, né? Você ir pro drive-in, né? Naquele tempo não tinha vidro em filme, né? Então a pessoa botava lá a camisa, tal, aquela coisa toda.
Olha, gente, era um tempo maravilhoso, tempo da juventude nossa aqui. Ninguém, hoje, meu tempo, a minha cabeça é fresca, graças a Deus. Não tenho nenhum trauma, não tem nada. A minha vida de infância, a juventude, meu pai nunca foi perseguido político. Nenhum homem comum, nenhuma família comum, mesmo empresários que levavam a vida a sério, patrões, ninguém foi perseguido político. As forças legais do nosso país, né? As forças de justiça, né? O poder legal do país andava em cima dos guerrilheiros terroristas que planejavam assaltar banco, invadir quartel. De certa forma, para defender a democracia. Olha outra coisa, tem um camarada aí, não lembro o nome dele, que ele foi candidato a presidente da República pelo PSTU. Ele disse isso. Democracia nada, a gente estava querendo apenas detratar os militares para implantar uma outra ditadura. Eu não sei o nome do cara, esqueci o nome dele agora, um alto, magro, né? Nós sabemos que teve esse filme aí agora, né, retratado agora há pouco, sobre Marighella, aproveitando o ensejo disso. Essa história está sendo retratada, o senhor acha que tem alguma coisa a ver com a época que o senhor viveu ou não? Bom, eu não vi ainda o filme, eu quero ver, você passou no Netflix? Não, ainda eu acho que não foi lançado ainda. Pois é, eu tenho que ver. Ó, eu tenho que ver. É claro, né? Como foi o caso do Capitão Lamarca, né? Caso Lamarca, né? Eu, quando era cadete, no 4º ano, eu estava com 23 anos de idade. Estava tirando serviço de adjunto na academia e eu conversei com o capitão que serviu com o Lamarca. Era o superior de dia. O Lamarca era um camarada totalmente contrário àquilo que se mostra no filme Lamarca. Ele não desenvolvia amizade com ninguém, né? Era um bom atirador, né? Instrutor de tiro, né? Mas ele e o comandante... A primeira coisa, ele conseguiu conquistar a confiança do comandante dele. Tá certo? E a pior coisa é o seguinte, ele traiu todo mundo, ele traiu seus comandantes, ele traiu seus subordinados e superiores. E ele comete um crime gravíssimo, ele rouba, ele se aproveita de ser um capitão do exército, ele jurou defender a pátria dele. Jurou defender, como todo militar, jurar defender a pátria mesmo com o sacrifício da própria vida. E ele se vende a uma ideologia espúria, uma ideologia ateia, né? Uma ideologia completamente contrária aos valores cultuados por nós brasileiros. Ele rouba armamento e ele acaba daquele jeito ali, quando a gente vê lá marginalizado, né? Sujo, né? E ele abandonou a esposa e os filhos, né? Se amaziou com outra mulher, que eu não sei o nome dela agora. E aí no final, eles botam o Lamarca como se fosse Cristo, né? Como se fosse um libertador. Nada disso. E, veja bem, tentaram, eu era professor, 2000 e 2001. Eu professor na Academia Militar das Agulhas Negras. Professor de mecânica. Quando lançaram o filme Lamarca, e estavam tentando justamente mexer na cabeça dos cadetes. Até isso, a juventude do Exército, da Marinha e da Aeronáutica, né? Tentando passar para a juventude brasileira, e cadete também é jovem também, né? Que Lamarca foi um herói nacional. E não foi. E aí, as Forças Armadas daquela época, então o pessoal ficava, não, as Forças Armadas não. A gente está trabalhando, a gente sabe, as Forças Armadas são leais ao nosso país. Nós somos leais ao povo brasileiro, até porque eu vim do povo. Meu pai era civil, né? Então, cada oficial, cada praça, né? Cada general veio do povo. Nós somos o povo brasileiro. Nós juramos defender a pátria mesmo com o sacrifício da própria vida. E nós não podemos compactuar com tentativas, né, de querer subverter a juventude mais pura do Exército, que são os cadetes, né, os alunos da escola preparatória, agora meninas, né, as meninas, as mulheres, as garotas aí, né, atenção, vocês fiquem atentos aí que vocês podem ser as futuras coronéis e generais do século XXI. Hoje a Academia Militar está formando, a primeira turma foi de 2018. Agora, 2022, ano que vem, formam as primeiras mulheres, né? Eu acho que é isso. As primeiras meninas
do Exército Brasileiro oficiais, as aspirantes. Se formam agora, né, em 2022. Me parece isso sim, tá bom? Ou agora, já em 2021, já estão se formando já. Então, vê bem, queriam fazer isso aí. Houve tentativa, inclusive, de colocar livros, né, deturpando a história do nosso país nos colégios militares. Né? Então, vê bem, pessoal, eu digo o seguinte, olha, o conhecimento liberta. Então, vocês, por favor, a juventude brasileira, meus pequenos conterrâneos, né, meus irmãos, né, meus compatriotas, né, não aceitem essa cultura enlatada. Eu vou falar sobre isso depois de amanhã, numa palestra lá no Via Parque, não, no Citar América, no bloco 7, no bloco 7, no auditório do bloco 7, né? Sobre a escola de Frankfurt, né? Que é justamente sobre isso. A cultura enlatada, querer botar você como um zumbi. Você precisa sair dessa caixinha e pesquisar por conta própria. Vá num sebo, o livro é barato. Procurem se instruir com outras literaturas, outros escritores, né? Saibam o que é. Vai num sebo, os livros da história do Brasil verdadeira. Para você saber o valor que tem os seus heróis. Santos Dumont, repito, ele foi genuinamente o grande inventor do avião. Cientificamente falando. Vocês vão contar na história verdadeira, porque é o seguinte, por nossa culpa, né? Porque o brasileiro, com essa da síndrome do vira-lata, se nós mesmos, como essa pessoazinha, baixinha, gordinha, velhinha, né, faltando um dedinho, vai lá para fora falar mal do nosso país, falar mal do país, um país maravilhoso como o nosso, o Brasil é um país maravilhoso, nós temos tudo que eles não têm. Nós temos grafeno, temos nióbio, ouro, prata, diamantes, platina. Nós temos gás natural, petróleo. 100 octilhões de dólares. E as matas? E o nosso recurso, natural? Estou falando, que nós temos aí hoje melão de São Caetano. Melão de São Caetano todo mundo conhece. É aquela frutinha o melãozinho que fica na cerca assim, ele é amarelinho, né? Você come ele amarelinho, quando ele é maduro, ele se quebra assim. Aquele é vendido a R$500 na internet. O Bolsonaro falou que comprou um colar lá nos Estados Unidos, caríssimo, né? Porque eu não sabia disso também, né? O nióbio, né? Ele parece ouro, né? Então, como é um metal semi-precioso, além de ser um metal totalmente aplicado em combustível espacial, viagem espacial, carro eletrônico. Então, pessoas que são alérgicas ao ouro, então eles compram aqui baratíssimo, a preço de banana, e vendem lá fora como joia caríssima, né? O Enéas, doutor Enéas, cansou de falar essas coisas, né? Enéas. Infelizmente, a gente perdeu uma grande... Eu só achava que se o Enéas tivesse mais chances de vida, claro, ele teria conseguido se eleger? Ou só notar a sua sabedoria, a sua inteligência depois de sua morte? Olha só, não só Enéas como Clodovil. Clodovil, olha só, Enéas, fantástico, né? Aquele jeitão dele, o cara genial, um médico, fantástico. Duas pessoas que eu reputo assim, que fazem falta hoje no mundo político nacional, né? O Enéas e o Clodovil. Clodovil é uma pessoa distinta, eu respeitava o Clodovil, eu gostava muito de ver os comentários dele, agora ver o programa dele. Muito bom. Eu gostava muito do Clodovil e o Enéas, né? O Enéas, claro, hoje em dia, ele seria... Ele é bem velhinho já, né? Que já morreu com seus 50 e poucos anos, né? Há muitos anos atrás, né? Sim. Quem sabe, né? E ele realmente, alertava, né? Quando lá o candidato, né, que eu me lembro fui também testemunho ocular da história, né? A candidatura de Lula versus Collor, né? E me lembro que diziam que o Lula, né? Ele tentou. Eu digo uma coisa para vocês, né? Aí vou entrar num terreno mais sombrio, né? Aí é uma história mais assim do nosso estilo aqui de debater sobre as questões sombrias da nova ordem mundial, né? A questão de nós conhecemos, 89, né? Nós que convivemos, né? Anos 80, né? O Lula como presidente do Estudiantes da Luz, né? Combatendo.
Então, eu não tenho nenhum problema de falar isso, não. Eu votei no Lula 2 vezes. Eu também. Votei no Lula. Inclusive na Academia Militar em 2001, né? Foi o primeiro mandato dele. Todo mundo, né, Coronel? Todo mundo naquela época estava vendo claro, como uma mudança. Eu via Lula como uma esperança para o Brasil. Depois do FHC, depois de tanta gente culta, né? Aquelas coisas. Vamos ver, um trabalhador. Meu pai era pernambucano, meu pai estava vivo ainda, né? Meu pai tinha morrido já. Né? Quando o Lula começou, meu pai, olha um pernambucano aí, né? Um pernambucano porreta, né? Pois é, o Lula, ele perdeu a chance na história de ser um grande herói nacional. Porque um trabalhador, um homem que veio do povo, veio do nada, né? Do sertão nordestino, ele galgar o que ele galgou, chegar onde chegou. Então, eu, com todo o meu diploma, toda a minha cultura, eu admirava esse homem. Votei nele 2 vezes. E toda a Academia Militar naquela época, né? A gente entre Lula e o outro candidato, nem sei quem é o outro, o candidato dele. Collor, né? Não era o Collor, não era o Collor, não. Em 89 já era outro. Era o Collor. Não, 2001. 2001 já era outro. Eu acho que era o Serra. Acho que era o Serra, sim. Era o Serra, que era o candidato do FHC. Então todo mundo votou em massa no Lula. Aí 2001, né? 2002, aí 2006, de novo votando no Lula. E o Lula escolheu muito bem o vice-presidente dele, um cara patriota, Zé Alencar, né? Aí tudo bem. Então veja bem, vamos falar primeiro sobre a parte oculta, né? Que é uma coisa que ninguém sabe, mas aí é coisa que a gente cogita, né? Sim. Vocês todos sabem sobre a nova ordem mundial, né? Eu comecei a ter acesso a esse assunto em 2003, quando eu estava aqui, já saí da academia, vim para o Rio de Janeiro, e aí eu comecei a entrar na internet nesses assuntos mais ocultos, né? Aí o pessoal, não, mas vem cá, você é um cara cristão, e você vai entrar no oculto. Veja bem, eu não sou bruxo, eu não sou um feiticeiro. Apenas digo o seguinte, olha, como militar que você é, quando a gente é militar, o militar tem o seguinte, olha, para você ir para a guerra, conheça seu inimigo primeiro. Conheça seu inimigo, tá certo? Então, vê bem, falava-se sobre a nova ordem mundial. A pergunta era a seguinte, olha, o soldado, ele obedece ao cabo, que obedece ao sargento, que obedece ao tenente, que obedece ao capitão, que obedece ao major, que obedece ao tenente-coronel, que obedece ao coronel, que obedece ao general de brigada, que obedece ao general de divisão, que obedece ao general de exército, que obedece ao ministro, que obedece ao presidente, e o presidente obedece a quem? Ao povo. Isso é a ideia. A ideia que se pensa. Mas por trás o presidente obedece ao povo. Mas, porém, contudo, todavia, já é sabido isso hoje, existem famílias, 13 famílias, né? No século XVIII, 1775, eu acho, por aí, 1775 ou 76, ali mais ou menos parado com a Revolução Americana, né? Quando o americano ele decretou a independência em 1776. Um cara chamado Whitehaupt, né? Esse cara cria os Illuminati, um grupo, né? Que pretendia dominar a Terra, dominar o mundo, né? Então, lenda ou realidade, o fato é que paira hoje sobre o mundo essa crença de que 13 famílias super, altamente, hiperpoderosas e muito riquíssimas, 13, detêm o governo do mundo. E justamente essa escola de Frankfurt, a gente fala sobre isso aí, essa turma aí, né, elas nutrem justamente esse desejo intrínseco do ser humano, né, de querer dominar o seu semelhante, dominar, conhecer coisas ocultas, né, e dominar através dessas coisas ocultas o ser humano. Então veja bem, naquela época, historicamente, houve um bate-papo antes das eleições, onde o presidente Fernando Henrique Cardoso ele chama os 2 candidatos, o presidente Lula e o candidato, né, José Serra na ocasião. E ali a gente nota que depois desse bate-papo, o Lula muda completamente. Né? Inegavelmente, o primeiro mandato dele, na minha opinião, foi um bom mandato. Né? Um bom mandato, o Brasil cresceu.
ele aproveitou, e muito, né? aproveitou o embalo aquela que falou que foi uma marolinha, né, que é aquela crise lá aquela crise imobiliária dos Estados Unidos, né? Mas aí, graças a Deus pela democracia, pelas redes sociais, né, que a gente começa a descobrir. Veja bem, erros acontecem, né? Desde o tempo da fundação da República até o dia de hoje, né? E hoje a gente sabe que realmente aconteceu, né? Será que daquele bate-papo a cabeça do homem mudou, né? Ele, sei lá, de repente alguma coisa aconteceu que ele ensoberbeceu, né? Você vê o rei Salomão, por exemplo. O rei Salomão era um homem amantíssimo de Deus, né? Ele teve até os favores de Deus, ser o homem mais sábio do mundo, porque ele com pouca idade, né? Deus falou para ele, ó, pede o que tu quiser, Salomão. Você quer o quê? Você quer a morte dos inimigos? Quer riqueza? Quer poder? Não, eu quero sabedoria. Então ele soube pedir com aquele coração puro dele sabedoria para governar. Ao longo do tempo, ele como homem, eu perguntei isso para um amigo meu, né? Na época, vem cá, o Frade, o Salomão foi para o inferno? Não, claro que não. Ele era um homem. Era um homem como eu, você, todo mundo ali. Então aconteceu com Salomão foi a soberba. Aconteceu com Salomão, aconteceu com Saul, né? O próprio rei Davi, em certo tempo, foi soberbo. Ele se achava o dono da cocada preta e chegou lá e ele, mandou matar, né? Mandou matar, né, o general dele, né? Que era o marido de Batseba, né? Quando ele poderia pedir Batseba. Então Deus, na minha visão, não castigou Davi pelo adultério, não. Foi pela intenção nefasta de Davi em planejar a morte lá do general Urias. Tá certo? Porque Deus fala para Davi, o que tu quisesse, eu te dava, cara. O que você quer, Batseba? Deus ia dar o jeito dele, de Davi casar com Batseba. Entendeu como é que é? Então, o homem é sujeito à soberba. E aí, o nosso presidente, talvez, quem sabe, fruto desse bate-papo, alguma coisa que acenou para ele, que ele poderia qualquer coisa, né? Ou os donos do mundo, os verdadeiros donos do mundo, eles ditam regras. Ó, você é um cara questionador, revolucionário, mas olha, meu amigo, a regra é essa aqui. Só dá para chegar só até aqui. Só dá para chegar até aqui. Não ultrapasse. E não tem como fazer mais. E aí talvez vocês entendam, né? Certas coisas que acontecem nessa vida, né? Por conta disso. O mundo tem dono. Na minha visão, o mundo pertence ao Senhor Jesus, que é o Criador. Desse vastíssimo universo, onde o planeta Terra é um dos 10 milhões de planetas habitados. 10 milhões de planetas habitados. O planeta Terra é um deles. Mas, na Terra, né, poderosos, né, que é de séculos, né, desde essa fundação desses Illuminatis aí, pessoas riquíssimas, donas de fortunas incalculáveis, incomensuráveis, dominam a Terra, né? Mas é outro assunto, né? Aí já é a parte dark da coisa, é a parte sombria da coisa, né? Que creio que vocês vão querer saber muito também. Temos muita coisa para contar do sombrio, né? Mas que temos que conhecer. Então, minha gente, olha, garotada, não fica só ali na caixinha, não. Eu sou um que eu quero saber o bastidor, eu quero ver o que está por trás. Tá certo? Quer ver? Eu digo uma coisa a você. Eu hoje, eu tenho a minha fé no Senhor Deus, no Senhor Jesus, né? Mas eu procurei olha só que coisa interessante, esse livro de Urântia, fantástico. Esse livro aí, para mim, tem todo sentido, o Papa conhece ele, os imãs, né, do islamismo conhecem o livro, né, pastores conhecem o livro, judeus, né, os rabinos conhecem, né? Ninguém deles ousa pegar, ninguém ousa transformar isso em uma religião. É até ridículo, absurdo isso aí. Mas a gente, quando começa a abrir o livro, são 700 páginas só sobre a história de Jesus. Ele tem outro nome, o nome dele verdadeiro, o nome dele real. E aquilo é escrito por personalidades supra-humanas que vieram do trono
vieram da parte de Deus para revelar ao mundo, abrir a Bíblia, abrir a história, né, de quem de fato é a grandeza. Jesus é muito maior do que a gente possa pensar. E ele é Deus, sim, Deus Criador. E ele veio ao mundo para cumprir a vontade do Pai dele, com esse propósito. E Jesus não foi para o deserto para ser tentado, não. Esse papo que chegou lá. Ele até bateu um papo com o príncipe desse mundo que não é Lúcifer. O príncipe desse mundo não é Lúcifer. Ele não veio ser tentado por Lúcifer. Ele ouviu o príncipe desse mundo e ele veio planejar o seu ministério na terra. Ele foi batizado, ele se retirou por 40 dias no deserto para traçar o plano de trabalho dele. Ele, um homem Deus, criador, ele de maneira assim miraculosa, né? Como pode você imaginar um Deus dentro de um homem? O criador de um vasto universo, com trilhões de galáxias, 10 milhões de planetas habitados, nesse sistema aqui nosso aqui, né? E ele caber dentro de um homem. Então ele está planejando. Ele, primeira coisa, não vou usar meus poderes como Deus. Não vou usar. Ele foi alertado, olha só. Porém, se o Senhor pensar, desejar aquela coisa, automaticamente acontece. Ele teve que conviver entre ser totalmente Deus e totalmente homem. Quer ver? Eu digo uma coisa a você. Quando Jesus estava sendo torturado ou sendo crucificado, ele era uma bomba atômica, cara. Podia acabar com a humanidade. Sabe por quê? Porque se ele não controla a raiva dele, Jesus era humano. Ele era 100% humano. Sentia dor, fazia xixi, né? Tudo que a gente sente, ele sentia. Mas ele era 100% Deus. E que ele fala, né? Eu tenho uma legião de anjos aqui. Sim. Tenho 10 legiões de anjos. Cada legião com 25 mil soldados. Ou pensas tu que se eu não clamasse agora meu pai, ele não enviaria 25 legiões de anjos aqui. Então vê bem, todo mundo ali em volta dele o tempo todo. Se ele desejasse, por um segundo, como a gente aqui dá uma topada, alguém nos ofende, tomara que esse cara morra. Se Jesus, por um milímetro, desejasse que aquela humanidade morresse, no mínimo Jerusalém subiria do mapa. Olha a misericórdia, olha o grau de bondade, né, na pureza de Jesus. Né? E veja bem, tem um exemplo que ele fala, porque ele não veio mostrar poder. Ele veio para dizer a palavra do Pai. Então, ele explica lá a questão da água em vinho. Aí acabou o vinho, aí a mãe dele, meu filho, o vinho acabou. Fala, mulher, o que eu tenho a ver contigo? Não chegou a minha hora ainda. E aí o livro descreve lá, o ser que está escrevendo, que Maria fez biquinho. Começou a chorar. E o filho, comovido com aquele ato, ele fala, se eu pudesse, eu faria. Só isso aí, ele pensou, na hora, os anjos que estavam ali ao redor já prepararam em nanosegundos. Plantou a vinha nasceu, a uva nasceu, fizeram o vinho, processaram o melhor vinho já provado em toda a face da terra, em nanosegundos. Lembrando, comandante, que a religião que ele deixou também não é essa religião que está aí hoje também. Ele não fez religião. Não fez nenhuma religião. Ele não fez religião. Isso, na verdade, que está acontecendo hoje aqui, é só uma maneira de manter as pessoas mais ignorantes, presas em uma caixinha. Pois é, olha só. Se eu falar uma coisa aqui, eu vou dizer que eu sou herege, né? Segundo livro. Isso foi herege. Pois é. Segundo livro, isso me faz todo sentido, olha só. Jesus, uma das diretrizes dele, olha só, ele não veio se meter em política para que ele tomasse, porque Deus, o Pai dele, é dono de tudo. Deus, o Pai universal, é dono de tudo. Então Jesus é um filho criador do universo que ele deu para ele. Sim. Então Deus é dono de tudo. Então ele é um regente, ele é um corregente. Para ele ter direito à autoridade de todo o universo, teve que passar por 7 outorgas.
ele tem que ser, ele tem que assumir a forma de cada criatura, sentir o problema de cada criatura até ele ser dono do planeta, do universo. E o ser humano é o nível mais baixo das criaturas inteligentes do universo. Somos nós. E ele fez isso. Veja bem, então até esse momento, ele teve que tomar essa forma aí, tá? Assumir E veja bem, ele morreu, não morreu pelos nossos pecados, não. Ele veio dizer o seguinte, olha só, eu venho dizer a vocês que o ser humano é filho real de Deus. Vocês são filhos de Deus. Eu vim dizer isso para vocês. Eu morri por consequência das minhas atitudes. Ele veio questionar um sistema religioso carcomido, corrupto, deturpando totalmente a lei de Moisés. E, comandante? Ele atava fardos pesados das pessoas, né? Mas os próprios sacerdotes viviam a lauta, né? Os arqueólogos viram lá, né? Eles, para não se misturarem com o povo, tinha um túnel que ligava o Sinédrio até a Fortaleza Antônia, onde eles tinham contato com Pilatos, com a alta corte judaica, com o próprio rei Herodes, né? Antipas, né? E tudo mais. Eles não se misturavam, eles tinham piscinas quentes, gozavam de um conforto incrível. E Jesus de Nazaré, ele questionava o sistema corrupto religioso da época. A exploração dos sacerdotes, altos dízimos, altos sacrifícios, o povo cada vez mais pobre, eles cada vez mais ricos. E ele morreu em consequência disso tudo. Mas ele provocava também, né? Ele provocava. Ele era um cara terrível. Aquela entrada dele com o burro, aquilo é tradição. Um rei, ele entra na cidade montado num jumento. Então ele provocou. Quando Roma e o Sinédrio viram aquilo, o Sinédrio achou aquilo um escândalo. Que quem vai entrar na cidade é o Messias. E para os romanos, quem vai entrar na cidade é o futuro rei. Como rei, se o rei é César? É Tibério César, né? Então, ele morreu em consequência disso aí. Então, minha gente, olha, é muito assunto, é muito tema pra gente. Curtam aqui o nosso canal, né? Focos em ver, né? Aqui nosso assunto aqui. Tem muita coisa pra gente bater papo aqui. Espero que vocês tenham gostado do bate-papo aqui. Claro, os vários vídeos, virão vários vídeos e vocês foquem no Focos em Ver. Comente aí, comente qual tipo de assunto vocês querem saber mais. O que você quer saber, isso aí, bacana isso aí. O que você quer saber mais? Pode mandar para nós que nós vamos buscar responder a você da maneira mais verdadeira possível. Ok, minha gente? Beijo no coração, fique com Deus. Forte abraço. Obrigado. Fiquem todos com Deus e até o próximo Focos em Ver. Beleza.